Nós vamos mais uma vez ler uma história conhecida, bastante conhecida. Vamos ler capítulo 19 de Lucas, do verso 1 ao verso 10, é o nosso texto de hoje. Diz assim a palavra: Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Contar um momento de muita gratidão minha e da Adélia aqui antes para começar. Nosso agradecimento no final do ano, o conselho da igreja e a igreja, representando a igreja, nos presenteou com um jantar. O pastor Ediano também foi, né? Era para ele só. Mas os irmãos do conselho e outros irmãos que estavam por trás da surpresa aí, estenderam a bênção a mim, a minha esposa, e a nossa gratidão é muito, 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 muito. Muito obrigado, igreja, obrigado, irmãos do conselho. Mas por que você está falando isso? Era um negócio chique, um negócio bonito. Estávamos eu e a Adélia lá jantando, uma boa comida, uma boa bebida, um lugar muito, muito agradável, e nós olhávamos para aquilo ali, nós começávamos a conversar a respeito das riquezas. Como deve ser difícil perder toda esta condição de você querer e poder, e de uma hora para outra, em alguma circunstância que a vida lhe traga, você perder essa situação, e você já não ter mais dinheiro para ir no restaurante que você queria, não poder comprar mais as roupas que você queria, não poder pagar as contas, ou gastar sem se preocupar com o que está sendo gasto, porque você sabe que você vai ter como pagar. Deve ser muito difícil, meus irmãos. E hoje nós vamos olhar essa história de um homem rico, mais uma vez um homem rico na história, e no momento na frente de Jesus. E esse momento é um momento importante. Desde o capítulo 17, Jesus tem falado a respeito do reino de Deus e de quem entra no reino de Deus. Pense aí, quem pode entrar no reino de Deus? E você vai falar: eu? Quem mais? Os pobres, né? Geralmente a gente ouve pobre, entra todos. As crianças entram todas. O seu chefe, alguém que traiu você, prostitutas, homossexuais, bandidos, ladrões. É legal estar aqui, ver as reações de vocês. Primeiro sorrisos, né? Crianças, os pobres, depois... O Evangelho de Lucas é muito bonito, meus irmãos, porque ele quebra, ou ele acaba com essas bobagens, ou com esses
costumes, esses vícios sociais que nós temos. Os padrões são diferentes dentro do cristianismo. Primeiro, que não é a pessoa que entra se ela quer no reino de Deus. Só Jesus salva. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque ele vai dizer que não depende de você, depende só dele. E é exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui. Ele está quase chegando em Jerusalém para ser morto. Desde o capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, verso 44, Jesus está num intensivão de ensinamento com seus discípulos. Então ele trata de fariseus? Sim. Publicanos? Sim. De outras maneiras, em outros momentos. Crianças, pobres. Nós na terça-feira estudamos com o Léo, que Jesus, olha só um pouquinho, o texto anterior aí, Jesus salva, dá vista a um cego, e ele era mendigo, ele era pobre. Mas para o pobre, a gente vê com mais tranquilidade a salvação dessas pessoas. Um pouquinho antes, no verso 18 do capítulo 18, Jesus está conversando com um jovem rico. Alguém que se apresentou diante de Jesus como obediente. E Jesus, conhecendo seu coração, falou: tá bom, você é muito obediente, então agora vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Quando Jesus fala sobre isso com ele, ele desiste. O encanto acaba. Por quê? Porque ele era muito rico. E Jesus diz: como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Isso a gente está igual. Jesus está falando, a gente está seguindo, a gente entende assim também. É muito difícil que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil, Jesus diz, que passe um camelo no fundo de uma agulha. Mais fácil passar este camelo no fundo da agulha do que o rico entrar nos céus. Isso gera muito espanto aos discípulos, porque eles achavam que uma vida espiritual e religiosa como a dos fariseus era admirável e, puxa, ele segue a lei, ele deve entrar no reino dos céus. Aí Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Um justificando a si mesmo, o outro humilhado. E Jesus disse: é humilhado que entra no reino dos céus. Para o jovem rico, os discípulos olham e falam: ele é rico, é claro que ele é abençoado por Deus, como é que ele não entra no reino dos céus? Aí Jesus diz: entrar no reino dos céus, meus amigos, meus discípulos, é algo que só pertence a Deus. Jonas capítulo 2, verso 9, você vai encontrar lá que a salvação pertence ao Senhor. É só dele, é só dele. E é isso que a gente vai observar nesta noite. Vamos dar uma olhada no texto e observar como Lucas desenrola essa história, como este homem, Zaqueu, aparece na vida de Cristo, ou melhor, como Jesus entra na vida deste homem e transforma a vida dele. Primeira coisa é que o relato de Lucas diz que Jesus já estava dentro da cidade de Jericó, uma cidade muito, provavelmente de caminhadas comerciais, uma região de comércio, e estava ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então a gente precisa dizer, ou esclarecer o que é isso, para alguns que não têm contato muitas vezes com a palavra. Os publicanos eram pessoas escolhidas por Roma. Aqui você tem Israel, os judeus estão dominados pelo Império Romano, é mais uma das nações dominadas, e os romanos escolhiam pessoas, geralmente judeus, que trabalhariam para os romanos, cobrando impostos para Roma, cobrando impostos dos seus irmãos para Roma. Como se nós estivéssemos aqui e chamássemos: Rômulo, você vai ser o cobrador da nossa região aqui, da nossa igreja, da nossa galera aqui. Mas você é um dos nossos, como é que você está fazendo isso? O problema não era tão somente trabalhar para Roma. O problema implicava no que isso era, como isso acontecia. Havia taxas que o Império Romano cobrava conforme estava na sua mente. E sobre essas taxas, os publicanos aplicavam seus interesses. Agora,
Repare que Zaqueu não é um publicano comum. Ele é o chefe dos publicanos. Ele é o maioral de uma região e ele recebe ou coordena essa equipe de cobradores. Talvez, o Rômulo rolou uma bola aqui, né? Por que muitas vezes há diferença, e diversas vezes há essa questão de chamar publicanos ou pecadores? Jesus estava com os pecadores e com os publicanos. Talvez por isso, eles não eram pecadores comuns. Eles não eram pecadores como nós. Eles eram odiáveis. Quer ver com alguém que talvez seja próximo disso aqui? Como você se sente ao olhar os políticos do nosso país? Não precisa se manifestar, calma. Algumas semanas atrás, no Facebook, alguém postou não foi uma só pessoa, algumas pessoas colocaram esta imagem, colocava a foto de um cachorro, não sei se vocês viram essa, colocava a imagem de um cachorro e de vários políticos. E aí lançava o dilema. Eles estão ao mar. Quem você salva? Vocês estão falando do cachorro. Pensem sério nisso aqui. E se eu não me engano, não era nem o seu cachorro. Era qualquer cachorro. E as pessoas iam lá. Claro que eu salvo só o cachorro. O cachorro. Será que Jesus salvaria o cachorro? Os odiáveis. Chegamos no momento em que Jesus diz que são eles que entram no reino dos céus. Os odiáveis. Odiáveis não por Deus, não é? O ponto não é esse. Odiável socialmente. Quem você jamais abriria as portas dos céus? Você. Um rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, pense, alguém que tem poder, alguém que tem riqueza. São essas duas coisas que movem o coração do nosso tempo, do homem. Homens, principalmente, são muito encantados com essas coisas. O que dá tranquilidade ao coração do homem? Poder, riqueza. Ontem foi aniversário de Michael Jordan. Eu gosto muito, astro do basquetebol. E uma das entrevistas, uma matéria que eu li, de uma entrevista feita há alguns anos a ele, perguntando a respeito como ele se sentia depois de ter largado o basquetebol. Ele, no final das contas, dizia, imagine como é que eu me sinto se eu perdi aquilo que me trazia paz, nesse sentido, era que aquilo que me completava é estar nas quadras. Pense, aí o rapaz que está fazendo o relato da matéria, pense, se coloque no lugar de Michael Jordan, ou de qualquer celebridade que você conhece. Você entra no lugar, em qualquer lugar, e não há ninguém mais importante no lugar do que você. Os olhos se voltam para você. É alguém que está acostumado a isso. E ele está longe dessa realidade. Ainda tem. Mas ele sente falta. Poder, status e a riqueza são coisas que são encantadoras para nós homens. Mas o que nós vemos aqui é que um homem que tem essas coisas, que tem este encanto por essas coisas, está ao redor, está próximo de Cristo. Lucas não diz por que Zaqueu está ali, se ele já conhecia Jesus por algum outro motivo, ou se era simplesmente pela fama de Cristo ter chegado ali. O que ele diz no versículo 3 é que ele queria ver quem era Jesus. Só que ele tinha mais uma outra característica, e eu compartilho dessa característica. Ele era pequeno.
Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura e ele não conseguia. Quando a multidão chega perto, você já não consegue ver. Eu não sei se você já teve essa dificuldade, mas eu tenho essa dificuldade. E quando você tem essa dificuldade, você tem que arrumar algum recurso para que você consiga ver alguém ou aquela pessoa que você tanto quer. Seja um artista, seja alguém que você admira. E é isso que Zaqueu vai fazer. No versículo 4 diz que ele corre adiante e sobe numa árvore. Gente, de certa forma é uma situação cômica, porque é um homem de muito status. Ele está subindo numa árvore. Os sicômoros, como é que ele diz aqui? Aqui ele chama de figueira brava. Eram árvores com copas largas, também com troncos largos e baixos, que a pessoa conseguia subir com facilidade. Então, qualquer um de nós conseguiria subir. E lá está Zaqueu subindo e se colocando num lugar em que ele sabe, Jesus vai passar por aqui e eu vou poder ver quem ele é. Aqui tem um negócio interessante. A árvore, alguns estudiosos dizem que Zaqueu quer ver quem é Cristo, mas não necessariamente ele quer ser visto por Cristo. E eu concordo com eles. Eu entendo que é alguém que está na periferia, querendo saber quem é o famoso, quem é esse que é um mestre, quem é esse que faz milagres, que cuida das pessoas. Poxa, ele acabou de curar um cego, quem é? Mas não necessariamente eu quero me sentar com ele, quero que ele me veja. Então ele está ali no galho, olhando a multidão passando, e aí é um ponto alto. Quando Jesus chega naquele lugar, repararam como o texto, como Lucas descreve? Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Antes de Zaqueu querer ver a Cristo, Cristo queria ver Zaqueu. Ou melhor, Jesus vê Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Isso tudo é muito importante, gente. Eu não sei, não precisa levantar a mão, mas você é salvo. Você já teve esse momento com Cristo particular, em que Ele falou com você, em que Ele derrubou todos os outros ídolos, mostrou que eles não são nada, e que só Ele é Deus de verdade. Eu me lembro muito bem, toda a época da minha juventude, enquanto Deus estava me chamando, parece que Ele está gritando para você, Samir. Lembra os que conhecem a história do Antigo Testamento? O chamado de Samuel. Samuel. Parece que no meio da multidão, ninguém está vendo nada, mas Ele está falando com você. E é a mesma situação. Jesus está falando: Zaqueu, desce daí rápido, porque eu quero estar na tua casa. Esse é Cristo, comprometido com o seu trabalho, o seu chamado. E é muito, muito significativo que esse momento em que que Deus fala conosco, Ele é como se não existisse ninguém ao nosso lado. Como se eu estou aqui como estou mesmo aqui, e não existisse nenhuma outra plateia que não eu e Deus. E esse momento, ao mesmo tempo que ele é constrangedor, ele é belo. É único. O Deus Todo-Poderoso está se dirigindo a você, chamando você pelo seu nome, no seu coração, na sua mente, dizendo: Paulo, Adele, Rejane, Alexandre, Rômulo, é com você que eu quero conversar.
único, é um presente. Talvez alguns aqui, Deus sabe o momento, tomara. É único em que você está diante de Cristo e Ele está falando com você. É com você que eu quero conversar. Não é com mais nenhuma outra dessas pessoas. É com você. E o chamado de Cristo é um chamado de intimidade e de comunhão. Desce que eu quero ir logo para a sua casa. Não é Zaqueu que chama. Você está cantando a música aí, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Não é isso. Não é. Não é Zaqueu que chama, gente. É Cristo que entra, que se convida. Estou entrando, estou chegando. Ah, mas não preparei nada. Não tem problema, estou chegando. Olha só, desce depressa, é rápido. Quero ficar na sua casa hoje. É imediato, é rápido, é urgente. A intimidade de Cristo, o chamado de Cristo é único e é urgente. Então, parece que é um menino. Então ele desceu rapidamente e recebeu a Cristo com alegria. Essa deve ser a nossa resposta ao chamado. E na verdade, essa é a resposta. A palavra de Deus diz, João capítulo 15, Jesus dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não sei se vocês já viram aquele vídeo, um vídeo que tem um pastor e ele está levando algumas pessoas para conhecer ali a realidade do campo, e ele ensina as pessoas, chama as ovelhas dessa forma. Aí as pessoas começam a falar, tica, 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 tica. Começa a chamar as ovelhas, e elas nem aí. 1, 2, 3, tentam, nada. Aí chega a vez do pastor, aí ele começa, alê, tica, 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 tica. Começa, o dialeto dele lá começa a falar. É impressionante. As ovelhas levantam e correm. As ovelhas de Cristo ouvem a voz quando Ele chama. Você já ouviu a voz? Já ouviu a voz de Cristo? Já foi chamado por Ele até esse momento de intimidade, de amor, de envolvimento? Já foi chamado? É único. Gente, eu sei que muitos aqui passam por entrevistas de trabalho e tal. Ou o momento em que você está com a sua esposa ou com a sua namorada ali, você vai falar coisas importantes a ela. Muito melhor. A razão da vida passa por esse momento. O sentido da vida é encontrar, assentar de frente a frente com a divindade. O belo, o estrondo que Cristo faz no coração do homem. O encanto e aquela mistura de... Era tudo isso que eu precisava. Agostinho vai dizer... Tu me chamaste, as suas confissões diz assim... Tu me chamaste, o teu grito rompeu a minha surdez. É isso. Quem eu tanto procurava, me achou. A resposta só pode ser de alegria. Pense, um homem que estava à margem da sociedade, porque ele não podia, ele era considerado um falso religioso, era um traidor, odiável, um canalha por ser um traidor. As pessoas não gostam desse tipo de pessoas, de gente. É essa do versículo 7, olha só. Todo o povo viu isso e começou a se queixar de Cristo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Repare que quando Jesus chama Levi, quem despreza a Jesus são os fariseus. Mas agora quem despreza a Jesus? O povo. Provavelmente até os discípulos. E é uma sequência de grandes ensinamentos. Eles passam aqui, publicano e o fariseu no templo, as crianças que eram consideradas insignificantes. Jesus fala, traz para cá. Se não for como uma criança, não entra no reino dos céus.
O jovem rico, esse entra no reino dos céus. Não, não vai entrar. Não entra, não é como vocês querem. O cego gritando na beira do caminho. Para de gritar. E ele continua gritando, e Jesus, esse entra no reino dos céus. Agora, não. Um publicano, não. Ou o chefe dos publicanos, não. Aí, Jesus, você passou do ponto. E repara, gente, que isso não está muito longe de nós. Pense em situações difíceis aqui. Você passou por um divórcio. Dureza, muita tristeza, muita dor de cabeça. Será que Jesus chamaria a pessoa que divorciou de você? Como você se sentiria? Para alguns, se algum desses políticos que nós temos visto aí, se arrependesse, cresce em Cristo, como você reagiria? Aécio, Lula, Dilma, qualquer outro aí que você queira colocar na conta. Cunha. Se eles se arrependessem de verdade, como você se sentiria? Não. Aí já é demais. Ou Deus nos livre e guarde, mas se você tem sua família assassinada, como você reagiria com o assassino? Ele é digno de entrar no reino dos céus? Para não falar de estupros, essas pessoas entrariam no reino dos céus, ou você se alegraria porque essas pessoas estão entrando no reino dos céus? São os odiáveis, e nós temos dificuldades muito grandes com essas circunstâncias. Por quê? Porque nós achamos que os nossos pecados não são tão terríveis quanto os dessas pessoas, e nós achamos errado. Porque diante de Deus, todos nós somos muito pecadores. E lembrem do texto lido aqui pelo presbítero Rômulo, quando ele chama ao publicano Levi, Mateus, ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu vim atrás desses, eu vim atrás dos doentes. Esta é a manifestação da multidão. Zaqueu se manifesta de outra maneira. Ele diz assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Uou! O que acontece aqui? Ele se levanta e a primeira coisa que ele reconhece é que ali está o Senhor de verdade. É importante a gente lembrar que para um homem como esse, que estava ligado a Roma, quem é o Senhor de verdade? O Senhor do império. César. César é Senhor. Isso a gente vai explorar nas cartas, lá Paulo vai trabalhar bastante com isso aí, que César não é Senhor, Jesus é Senhor. E o que Zaqueu faz, identifica aqui, Ele é Senhor, Ele é maior. Ele diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então a primeira coisa que ele faz é reconhecer um Senhor diante da sua vida, o verdadeiro Senhor. E a segunda coisa que a salvação traz no coração do homem é o arrependimento dos caminhos e a mudança deles. Já não é o poder, já não é a riqueza que domina o coração de Zaqueu. Ele imediatamente se livra. Metade dos bens aos pobres não é coisa pouca. Alguns entendem que a segunda parte, a outra metade dos bens, é para pagar a segunda linha do texto aqui. Aos que ele extorquiu. Alguém que eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Você tem curiosidade,
Depois você pode ler Levítico capítulo 6, de 1 a 5, Êxodo 5, verso 7, que são momentos em que Deus estipula como o povo deveria restituir nesses casos. Geralmente, se você, em alguns casos, você roubou ou extorquiu R$100, imagine R$100, você deveria devolver os R$100, mais um quinto, então ficaria R$120. Seria isso que você deveria devolver a quem você explorou. Agora, existe um texto em Êxodo 22, 4, 7 e 9, que aqueles que são ladrões e eles roubam as pessoas, eles deveriam devolver em dobro. O que Zaqueu está fazendo aqui? Entendeu? Quer ver só? É uma medida altíssima. Aqueles a quem, se alguém, ele está colocando se alguém, mas é admitindo, aqueles a quem eu extorqui, eu devolverei 4 vezes mais. Ele está extrapolando a devolução. Quer ver quem fica nervoso a esse ponto e usa esse recurso? Davi, quando Natã chega para ele e conta aquela história de que havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha, o outro tinha muitas ovelhas, e ele recebe, o outro que tinha muitas recebe uma visita, e ele resolve pegar aquela única do camarada. Davi fica furioso, e ele diz: é certo que esse homem que roubou esta tem que devolver 4 vezes. Dou um tiro lá em cima, de raiva. Até que Natã fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. O que Zaqueu está dizendo, colocando aqui, olha, demonstrando aqui, é que a salvação, quando chega em nossa vida, ela transforma o nosso amor, transforma a nossa mente, transforma a nossa prática. As pessoas que Zaqueu via como só objetos de exploração, agora ele vê: eu preciso beneficiá-los. O coração está completamente transformado, e é isso que ele faz. A salvação chegou nessa casa, e é para aí que Jesus vai responder. Olha só o versículo 9, agora é o momento de Jesus finalmente falar. Jesus disse: hoje, isso é muito importante, é hoje mesmo, chegou a salvação, houve salvação, não na vida tão somente de Zaqueu, mas nesta casa. Perceba a ligação pactual. A salvação chega na casa daquele que é convertido, a salvação chega na casa daquele que encontra Cristo. Então você tem um apoio ou um ânimo aí no seu coração, se você tem lutado sozinho na sua casa. E Cristo, quando chega através da sua vida, pode e vai transformando a vida daqueles que ainda não conhecem a Ele. Que Deus te fortaleça. Lembra quando Paulo e Silas estão presos na prisão, e há um terremoto, tudo se quebra, eles têm a oportunidade de fugir, o carcereiro acorda, ele acha que todos fugiram, ele vai se matar. Paulo grita: não se mate, estamos todos aqui. Aquele homem fica embasbacado: o que aconteceu? Como é que eu posso, o que eu preciso fazer para crer em Cristo, conhecer esse homem, que é esse Cristo? E as palavras dos apóstolos ali são de que: creia e será salvo você e a sua casa. E eles vão para lá, para a casa do carcereiro, pregar àquela família. E Deus estende a salvação às nossas casas, como um pacto maravilhoso. Jesus disse: hoje salvação chegou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ora, ele era judeu, então não é questão genealógica que Jesus está falando aqui. Zaqueu não é tão somente descendente de Abraão pela condição genealógica, mas principalmente o que ele está querendo dizer é que ele é um filho da fé. O pastor tem exposto aí Romanos, e há 2 semanas atrás, ou nas 2 últimas semanas, ele tem mostrado que nem todo mundo que é Israel é Israel. É isso aqui. Nem todo mundo que é judeu de verdade. O judeu de verdade é aquele que é filho de Abraão. Por quê? Porque é filho da fé, crê
que há um Deus que é Salvador e ama esse Deus de todo o coração. Ele é filho de Abraão. E aí Jesus termina dizendo: pois o Filho do Homem, Ele, Cristo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Este é o trabalho de Jesus. É nisso que Ele está empenhado, é nisso que Ele está fazendo até hoje. Você já foi salvo? Veja, a história está caminhando para o fim aqui. Jesus está ao fim do seu ministério, provavelmente de 3 anos ali passados. E Zaqueu é alguém que vai encontrar Jesus no final do ministério. Se nós pensarmos, por exemplo, no ladrão na cruz, que é outro que ouve, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava falando, é agora, você já desfruta disso, dessa transformação agora. Talvez você tenha muitos anos na igreja, e talvez esteja na hora de você ouvir, meu filho, qualquer nome que você tenha aí, que Cristo esteja se dirigindo a você, está na hora. Hoje eu quero sentar com você, comungar com você. Eu quero dividir a tua vida para o resto da vida. Eu quero dar sentido a ela. Eu quero trazer alegria para ela. Não está na hora já de responder? Esse chamado pode ser alguém que há muitos anos está aqui em nossa igreja. Mas também pode ser alguém jovem, alguém pequeno, como uma criança, em que ouve Cristo falar: eu amo você, Raul, amo você, Judá, amo você, Sara, sou teu Deus para o resto da sua vida. Daniel, Isaac, sou teu Deus. Jesus pode estar falando a esses corações agora, porque não há pessoa que Jesus não possa salvar. Tenha plena certeza disso, meu irmão. Não há pessoa que Ele não possa salvar. E eu queria terminar dizendo que essa obra continua até hoje, transformando corações. Se você já encontrou a Cristo, você sabe os efeitos disso, dessa mudança. Algumas pessoas perguntam para mim: Samir, como é que eu sei que eu sou salvo? Às vezes tem essas coisas. Como é que eu identifico que eu sou salvo? Primeiro, que não depende de eu dizer, ou pastor Ediano, qualquer um de nós. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 está escrito isso. Agora, nós podemos olhar para a vida de Zaqueu e talvez tentar aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa é que quando nós somos salvos, os nossos ídolos caem. Que ídolos? Qualquer coisa que você tenha como muito importante na sua vida. Qualquer coisa mesmo. Passando pelos seus amores. A minha foi assim. Tem um teólogo que gosta de dizer que quando há decepção nos nossos corações com os nossos ídolos, há um sinal muito bom de que é Cristo quem está chegando. O que ele está querendo dizer? Quando você põe toda a confiança no seu dinheiro e dá errado. Você põe confiança nas pessoas, dá errado. Você constrói algum outro tipo de divindade ou de amor no seu coração e isso frustra você. Você está mais perto de Cristo. Ou melhor, ou até Cristo está começando a... Dá licença que eu estou chegando. Dá licença que eu estou chegando. E é isso. O amor da gente muda. Aquilo que é mais importante em nosso coração é transformado. Veja Zaqueu, alguém que quer poder, dinheiro. Jesus é o Senhor. Eu quero com Ele, compartilhar tempo com Ele, vida com Ele. A mente é transformada à medida em que ele olha para os seus bens e vê que eles não devem ser divindade, eles devem servir para abençoar as outras pessoas. E é nisso que chega a transformação, em que você deixa de olhar para as pessoas
simplesmente para se beneficiar delas, você passa a desejar servi-las, amá-las. Você para de olhar para você em primeiro lugar e você começa a olhar para as pessoas. Isso é sinal de transformação, porque o nosso coração não é assim, gente. O meu coração não é assim, o seu coração não é assim. Mas quando ele encontra Cristo, a satisfação chega e as outras coisas servem para adorar a Ele. O que você precisa? Olha só, veja só o que nós encontramos na vida da igreja. Homens importantes, alguns entre nós são pessoas que trabalham em grandes empresas. E você vê essas pessoas varrendo o chão, para que a gente entre na igreja. Às vezes, em alguns feriados, eles passam o dia inteiro aqui reunidos. Montam andaimes para arrumar aqui a igreja. São pessoas que têm importância socialmente, e aí depois que encontram Cristo, isso não é nada. Como eu posso servir aos meus irmãos? Como eu posso servir a igreja? O coração muda, a mente muda, as atitudes mudam. Você para de querer só sugar das pessoas para servi-las. Como é que está o seu coração? Está transformado? Você deseja mais servir a igreja? Você deseja mais servir as pessoas? Aos seus pais? Uma das coisas mais impactantes da época em que eu vivi com os meus irmãos, no tempo dos mais velhos aqui, a conversão, era essa, o que a gente ouvia quando visitava os pais dos jovens ele mudou. Não estava pregando e convertendo 5.000, não era isso. Ele era obediente, o jovem tinha transformação dentro da sua casa. Era alguém que você conseguia já conversar. Puxa, glórias a Deus, porque nós temos exemplos assim no nosso meio. São vidas transformadas, Cristo chegou. Corações de homens, corações de mulheres deixam de simplesmente querer sugar. Casamento não é isso. Você passa a servir melhor, amar mais, servir as nossas crianças. São todas as coisas que são frutos. E não somente isso. Tem um negócio sério aqui. Pastoral aí, que eu coloquei no boletim, fala é um texto, não precisa ler agora, calma. Spurgeon, dizendo a respeito de uma vida de alguém que é salvo e de uma vida santa, que as duas coisas caminham juntas. E é verdade. Ele termina o texto dizendo aí: tal é o privilégio dos crentes, uma salvação presente, uma salvação já agora. Esse é um privilégio daqueles que foram resgatados por Cristo, amados por Ele. Da mesma maneira, há uma evidência, tal é a evidência de que foram chamados a esta salvação. Qual é essa evidência? Uma vida santa. Uma vida de obediência. Aquele que chama é o mesmo que transforma e molda os nossos corações, não para que a gente toque a nossa vida como a gente pensa, mas que a gente seja como o filho mais velho, como Cristo. Esse é o objetivo. Não é tantas vezes motivo de indignação da nossa parte ver muitas pessoas que são crentes, mulheres às vezes que são crentes, e continuam posando nuas. Será que o cristianismo chegou ali mesmo? Ou homens que... eu acompanhava o senador político, Cunha, agora não lembro do primeiro nome, está preso lá, lembra? Eduardo Cunha, né? Eu gosto de fazer essas coisas, acompanhar os políticos nas redes sociais. Eu chegava lá de manhã, abria o Twitter, o Facebook, eu não lembro agora onde é que era, estava lá o Cunha: que Deus, o Senhor Jesus Cristo nos salvou e que Ele abençoe a todos vocês um dia de paz. Aí eu olhava aquilo ali, isso foi antes de ser preso, tá? Antes de todo o bafafá, e eu olhava assim, eu falei: esse cara precisa encontrar Cristo mesmo. Precisa. Em que a vida é coerente com aquilo que Ele diz.
Assim é a nossa vida, e deve ser a vida de alguém transformado, alguém que não se conforma com os seus pecados. E aqui, se você é um crente mais velho, termino aqui agora, pare. Alguns crentes mais velhos já têm problemas com o esquecimento desse encanto do primeiro amor. Não é à toa que Apocalipse vai lembra do primeiro amor. Se não me engano, a igreja de Éfeso ouve isso. Lembra do primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor, porque o primeiro amor é aquele que lubrifica as juntas, nos faz amar a palavra, mas ter o encanto, o amor, a piedade. Isso já mais deve sair da vida do crente. Se você é um crente velho, digo no sentido de antigo, eu sou um crente velho. Não perderam o encanto por quê? Porque nós tendemos, como crentes antigos e velhos, a desistir de algumas lutas, desistir de alguns pecados. Você já abandonou essa luta, e isso não é bom para você. Se você é alguém que já desistiu, eu sei que eu sou salvo, e eu vou ser salvo desse jeito. Eu não estou mais nem aí, Jesus já morreu por esse pecado. Não viva assim. Lembre do seu primeiro amor. Lembre dos dias em que essa reação aqui para você era a coisa mais comum. Abandona o dinheiro. Abandono, isso não vale nada. Isso não é nada diante dele. Desculpe, irmãos. Mas não pode existir conformação do nosso coração com o pecado. O que Cristo nos resgata é para isso. Para que a gente seja livre dessas coisas. Lutando até o final. Lute até o final. Lute até o final. Por quê? Você está carregando... Eu gosto de filmes de guerra. E aí você às vezes encontra algumas expressões assim, eu vou para a guerra, eu vou cair, vou morrer, mas eu morro atirando, vou cair atirando, vou cair segurando a bandeira. A ideia é essa, eu vou chegar no meu fim, mas que eu vou chegar no meu fim lutando contra todas as coisas que não agradam o meu Cristo, porque diante de todas as outras coisas, Ele é o meu maior amor, e deve ser o nosso maior amor, até o fim. Cuidado, meu irmão crente velho, crentes novos, cuidados, porque vocês serão tentados a isso. Vocês amam a Cristo hoje, vocês largaram tudo. Vocês estão no encanto daquele amor maravilhoso, glórias, aproveite isso, ou melhor, estenda isso até o fim, até o último dia. Meus irmãos crentes mais antigos, não baixem guarda, não abandonem a luta, não se conformem com o pecado. Amem mais a Cristo, orem a Ele é fonte inesgotável de aprendizado, de amor, de vida, e Ele está presente conosco todos os dias, é assim que Ele termina as recomendações, o conforto aos seus discípulos. Que esse Cristo seja o nosso maior bem em nosso coração, porque a gente vai ser tentado até o final, até o último dia. A gente precisa dele.